A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui estamos, irmãos, queridos amigos, para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Uma lição bastante importante, interessante, vai nos ajudar muito a entender algumas coisas que está acontecendo aí nesse mundo conturbado, né? O nosso texto áureo ele está em Gênesis capítulo 2, verso 15, que fala: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, ela diz: o homem foi criado com qualidades que expressam viralidade, responsabilidade e liderança. Ok? Então, é essa a síntese da nossa lição. Entender que o homem foi criado, né, com todas as qualidades necessárias que expresse a sua viralidade, responsabilidade e liderança. Ok? E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Ruth, capítulo 4, verso 7 a 12. Bom, então nós vamos entrar agora na nossa lição. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você se inscreva, tá bom? Se você desejar, se você gostar, dá o seu like, ok? Deixa o seu comentário da onde você é, tá? E também, você assista aí os nossos anúncios aí, o anúncio sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, vocês nos ajudam aí na monetização, tá bom? Então fica conosco, dá um toquinho aí no sininho para você sempre receber aí novos avisos, notificações de novos vídeos, né? E nós temos aí quase 600 vídeos aí, que você pode escolher o vídeo que você quiser, tá bom? Mas se não se inscreveu, é só alguns me perguntam, se inscrever significa escrever? Não, do lado direito está aí, inscrever. Aí você tocou ali, está inscrito e está me ajudando aí para que o YouTube continue aí ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus, ok? Bem, a questão é que a gente precisa, né, refletir a respeito do conceito do papel da masculinidade, entendeu? Do ponto de vista bíblico, porque a masculinidade do ponto de vista mundano está deturpada, né? Então, nós não podemos se afastar da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e é o nosso norte. Sem a Bíblia, nós não temos direção. Então, a palavra de Deus é aquilo que Deus deixou para nós, para que o Espírito Santo pudesse nos orientar. Então, o conceito do mundo está deturpado, né? Porque o príncipe das trevas, né, ele está trabalhando na mente das pessoas, né? O mundo jaz no maligno. Então, o conceito de masculinidade, feminilidade, está tudo deturpado. Então, a gente tem que se guiar pela palavra de Deus, entendeu? Porque tudo que o inimigo está fazendo através dessas teologias satânicas inventadas aí, né? Só tem um nome de teologia, mas não tem nada. Esses ideais aí que estão fazendo tudo, essas ideologias malignas, tudo isso é para quê? Para desconstruir o que está na palavra de Deus e também desconstruir a masculinidade do homem, entendeu? Porque o homem está se tornando dificuldade para se encontrar, né? Então a gente precisa tomar cuidado nessa parte. Então, a masculinidade bíblica, o primeiro entendimento que nós temos é que o homem e a mulher são criação divina, entendeu? A criação divina do ser humano. O ser humano foi criado de uma forma completamente diferente. Não foi no haja isso, haja aquilo, não. O homem, Deus usou até uma expressão diferente, certo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Além do homem ser criado por Deus, né, foi criado a sua imagem e semelhança. Nós somos ser pensantes, temos comunhão com Ele, né?
Então, isso aí é muito importante. Deus fez macho e fez fêmea. Nós não podemos fugir dessa regra, que vem de Deus. É Deus que falou isso, entendeu? Então, essa diferenciação visa o quê? O cumprimento mútuo da união conjugal. Então, Deus fez macho e fêmea para poder dar o quê? Continuidade. Ele falou, enchei a terra, produz, né? E só pode ser como? Através de um homem e uma mulher. E mulher que é casada com o homem. Entendeu? Então, é desse modo, desse jeito mesmo que funciona. É isso aí que eles querem estragar, tá? Então, Deus, ele não criou nenhuma outra criatura igual ele criou o homem. Entendeu? Ele formou do pó da terra e com maior carinho, né? Bem diferente dos outros. Então, o ser humano tem comunhão com Deus porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Certo? Entretanto, né, Deus, ao criar o homem, ele criou na sua própria imagem, olhando para si mesmo. Vou fazer uma pessoa igual a mim, com capacidade de tomar decisões, de ter comunhão, ter tristeza, ter alegria, né? Então, Deus tem tristeza? Não tem, mas às vezes a gente entristece. O que a Bíblia diz? Não entristeçais o Espírito Santo. Então, a gente pode entristecer a Deus com as nossas atitudes desagradáveis e pecaminosas, né? Então, é preciso a gente entender isso. Então, a característica masculina, né, que o papel do homem na história, né, segundo a sua constituição biológica, lógico, a diferença está aí, de homem para mulher. Onde está a diferença? Na Constituição. Já começa na Constituição biológica, certo? Todo mundo sabe a diferença que existe entre homem e as mulheres. Então, isso aí não tem, para nós, não tem dúvida nenhuma, entendeu? Isso aí a gente precisa entender. E cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa, certo? Nós somos iguais, homem e mulher, mas nós somos pessoas diferentes, né? Em muitas coisas, né? Que nós vamos ver nessa lição, ok? Então, ao criar o homem, confiou duas tarefas, ok? Primárias, principais e essenciais, por exemplo, cultivar e guardar. Então, esses termos resumem que, né, no mandado divino para o comportamento masculino significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Entendeu? Então, isso vem de nós, dos homens. Entendeu? Proteger a mulher. Ok? Então, Paulo, ele ratifica nesse sentido, é claro, né, que cabe ao homem proteger a sua esposa, a família, bem como prover-lhe uma vida digna. Quer dizer, Deus está querendo dizer o seguinte, não faça com que a vida da sua mulher seja uma vida miserável. Né? É isso que Deus não quer que o homem faça. Entendeu? E às vezes é difícil para nós entendermos isso. Às vezes você quer buscar na mulher um meio dela te fazer feliz, mas Deus quer que tu use o meio para fazê-la feliz. Né? Quando a gente vai casar, a gente pensa assim, eu vou casar com alguém para me fazer feliz. Mas tinha que ser diferente, eu quero fazer alguém feliz. E essa deve ser a intenção do casamento, casar para fazer alguém feliz, o homem e a mulher, né? Então, aqui ele ressalta o quê? Que a masculinidade bíblica enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e desonra. Então, nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade, né? Porque o machismo, ele diminui a mulher, deterioriza ela, né? No machismo, a mulher não existe, ela é um pacote qualquer, tá entendendo? Não existe amor. O cara é macho, é ele que manda, ele que maltrata, ele que faz ela infeliz. A mulher fica em depressão, fica doente, uma série de problemas por causa do machismo, entendeu? Mas machismo não existe, biblicamente, certo? E nós vamos ver aqui, tá? A diferença que é, machismo tem destruído a vida de muitas mulheres, certo? Então, a liderança masculina, né? Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é
a cabeça do homem. O homem, o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, perdão. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Entendeu? Então, na Bíblia é desse jeito que funciona essa hierarquia, né? Jesus respeitou muito isso, embora ele fosse divino também, ele falou: o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque Deus, na humanidade de Jesus, ele é o cabeça de Cristo. Certo? Então, o movimento feminista de viés neomarxista, né? Quer dizer, inventado agora há pouco tempo, né? Considera esse modelo como um sistema machista. Mulher ser submissa ao homem, na cabeça dessas criaturas, é machismo, é fazer a mulher infeliz. Mas vamos ver aqui outra coisa. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Né? Por que a Bíblia diz aqui? Né? O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Qual a mulher que não queria ou não desejaria ser esposa de um homem que amasse a ela como Cristo amou a igreja? O amor de Cristo foi tão grande que ele deu a sua vida. Entendeu? Então as pessoas, eles interpretam tudo errado. Acham que a submissão é machismo do homem. Não. Porque é o tipo de homem que Deus manda a mulher amar, se submeter. É um homem que seja capaz de dar a vida por ela. Então, assim como a Bíblia exige o amor do homem como o amor de Cristo para com a igreja, ela exige também a submissão da mulher ao homem, como a igreja também deve ser submissa a Cristo. Entendeu? Então, são duas coisas juntas. O amor é o mesmo de Cristo e a submissão é como se fosse a Cristo. Entendeu? Então, isso não é machismo. Com a mulher que não gostaria de ser submissa a um homem que amasse ela como Cristo amou a igreja. Qualquer um. É só entender. Né? Então, nesse sentido, o exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, né? Como fortaleza, sabedoria e amor. Amém? Então, a sinopse aqui, o resumo aqui dessa primeira parte, Deus criou o homem com a função de prover e proteger sua família, trazendo assim segurança para sua casa. Entendeu? A segunda parte aqui é a erosão da masculinidade. A primeira coisa aqui é a apologia à homossexualidade, ou seja, há uma defesa, né? Há uma busca de defender a homossexualidade. Base não tem para isso. Isso aí simplesmente é uma obra da carne, né? Uma coisa maligna que domina a mente das pessoas. Porque homem é homem, macho é macho, mulher é mulher, fêmea é fêmea. Né? Então, nesses tempos modernos que a gente vive, a ideologia de gênero, né? Que diz que as pessoas nascem neutro, ninguém nasce homem nem mulher, ele nasce neutro e à medida que ele vai crescendo, ele vai decidindo o que ele quer ser, se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher. Então, tudo isso é uma coisa satânica. Porque, olha, na verdade, eu particularmente, eu acho que eles sabem que não é nada disso. Eles inventaram isso, né, como uma revolta. Eles são revoltados com Deus, são revoltados com a Bíblia, eles são revoltados com o povo de Deus. Então, são instrumentos fáceis de Satanás induzir eles a fazer o que eles querem, né? Mas, na verdade, eles sabem que ninguém nasce neutro, entendeu? Eu não acredito que eles são tão bobos assim, né? Que eles inventaram isso, não. Porque eles são não, é porque eles têm esses pensamentos. Não, na verdade, eles sabem que não é nada disso. Eles fazem isso mesmo para perturbar mesmo, entendeu? A perturbação. Porque, na verdade, eles sabem que é homem, mulher é mulher, mas inventa esse negócio de nasce neutro, é para poder realmente, né, alimentar essa devassidão, essa pecaminosidade, entendeu? Essa obra da carne,
essa coisa do Satanás, entendeu? Então, o diabo está trabalhando na mente, mas na verdade todo mundo sabe que não existe negócio de neutro. É homem, nasceu homem ou nasceu mulher. Biologicamente, olhando o físico da pessoa, né? Está sabendo, pelo sexo a gente sabe se é homem ou mulher. Então não existe negócio de nascer neutro. Aí quando ele pega uma idade que ele possa decidir, ele decide se quer ser homem ou mulher. Isso é uma bestialidade, isso aí não existe, né? Eu não acredito que tem alguém aí que... Nada, eles inventaram isso para poder, né, usado mesmo pelo inimigo. Então isso aí, a gente até fala sobre isso, mas isso aí não tem cabimento, né? A criança nasce, quem não sabe que é homem, né? Ah, mas não emocionalmente, na mente, ele nasceu com corpo de homem, mas é mulher. Isso aí não existe. Isso é um demônio que entrou nele e tá, assim como tem pessoas que nascem com inclinação para roubar, né? Tem pessoas que ele nem precisa, mas ele tem essa inclinação para roubar, né? Outros, outros para a devassidão, cada um tem uma inclinação maligna que a gente tem que vigiar. Tem pessoas que, infelizmente, nascem com essa inclinação do homossexualismo. Deus. E quando aceita Jesus, o demônio sai, eles ficam libertos. Volta a ser homem de novo. Quem era lésbica volta a ser mulher de novo, né? Não tem jeito, até transgênicos, né? Aí eles mudaram, certo? Aceitaram a Jesus e mudaram de vida. Aí é que está a fúria do diabo, né? Então, isso aí é um demônio na mente das pessoas que transforma eles em querendo fazer deles mulheres e fazer a mulher homem. Isso aí é uma ação maligna, é na mente. São fortalezas que dominam a mente das pessoas. Ele sabe que é homem, mas ele quer viver igual a mulher, entendeu? Esse é o grande problema, certo? A pessoa tem que aceitar. Isso aí é uma... Já lá desde do Velho Testamento isso já é condenado. Então, como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Você pode ler lá, Romanos 1, 26 e 27. Mudaram o uso natural. As mulheres mudaram o uso natural, o homem mudou o uso natural. O homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma coisa que está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é macho e fêmea, marido e mulher, e acabou. É homem e mulher. Não pode ser, não tem um terceiro sexo. Isso aí não existe, né? Então a responsabilidade ela é negligenciada, entendeu? Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina deveria estar associada à viralidade, a capacidade de prover e proteger a família é substituída por indivíduos duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Por quê? Porque a pessoa fica na dúvida, né? Aí ele esquece o seu papel de homem e o papel da mulher. Tudo isso é o espírito da confusão que está nesse mundo, entendeu? Isso aí que é o grande problema. Então, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em muitos casos de desajustes familiares e divórcio, né? As pessoas não sabem mais o seu papel porque está com a mente confusa, entendeu? Então, é por isso que nós temos que voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Porque quem está fundamentado na palavra de Deus, esse espírito de confusão não vai entrar na mente dele e ele também não vai aceitar isso. Porque se não vigiar, a pessoa vai chegando a um ponto que ele vai achando isso normal. Não, ele decide o que ele quer ser, tá? Não, ele é neutro, ele tem idade, quando ele tiver idade, não. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Acabou o assunto, entendeu? Então existe a crise de liderança. Por exemplo, crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança, né? Parece que somente na igreja, somente 40% dos homens
funciona na igreja. E os outros quase 60% são as mulheres, entendeu? Por quê? Porque os homens estão ficando-se ineficazes, entendeu? Então, crise na masculinidade tem gerado o quê? Homens incapazes de exercer a liderança. Uma sociedade sem líder eficaz transforma-se em uma anarquia. Nada funciona sem um líder, né? Então, Deus, ele sempre, antes de ele resolver qualquer situação, ele não resolve enquanto ele não coloca um líder, né? E nem quando ele queria tirar o povo de Israel lá do Egito, ele não tirou enquanto ele não levantou um líder, entendeu? Então, muitas coisas na igreja, em qualquer lugar, fica parado porque falta um líder, entendeu? Isso aí é que é o grande problema. Então, no período do profeta Ezequiel, em Jerusalém, né? Ela estava tomada lá pela corrupção, fraude, mentira, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça, violência, parecendo até os dias de hoje, né? E Deus revelou ao profeta que uma das causas daquela confusão toda lá em Jerusalém, no tempo de Ezequiel, né? Era o quê? Era a falta de alguém para reverter aquela situação. Deus poderia reverter? Poderia. Mas ele disse que precisava de um homem para botar ele lá na brecha para resolver aquela situação. Mas ele não encontrou. Então o juízo viria por falta de um líder. Entendeu? Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, diante dessa causa toda, o juízo ia vir. Mas por quê? Porque ele procurava alguém para reverter aquela situação e não achou. Entendeu? Então, nesse caso, Deus ainda da mesma forma, ele procura esse tipo de homem na atualidade para liderar, né? E o autor diz aqui que é 40% só de homem na igreja que trabalha, o resto é tudo mulheres, né? Aí as pessoas ainda vêm contra o trabalho da mulher. Entendeu? Um pastor que é líder de uma igreja, que toma conta de uma igreja, vai perguntar a ele se ele quer trocar as mulheres pelos homens nesse sentido, que as mulheres estão presentes lá fazendo a obra de Deus, os homens, até os que estão, né, com condições de fazer, não querem fazer, estão deixando para as mulheres fazer, elas vão fazer, né? Quando Jesus ressuscitou, quem é que estava lá foi lá no túmulo de madrugada? Quem foi? Foram as mulheres. Depois elas foram chamar os homens. Aí veio Pedro e João. Então você vê que isso aí não é da agora, isso é antigo, né? Até nenhum pastor de juízo ele vai desprezar o trabalho das mulheres na igreja, porque o homem está escasso, né? Principalmente tem um obreiro que ele é muito bom para ficar para o púlpito, ficar sentado no púlpito como se estivesse numa vitrine. Agora, saiu dali, some todo mundo e não tem ninguém para fazer a obra, mas isso aí é outro detalhe tremendo. Então, qualquer pastor, líder de uma igreja, pastor presidente, como da Assembleia de Deus, vai perguntar a ele, vai desprezar as mulheres? Vai de jeito nenhum. São elas que estão ali de frente, certo? Os homens que estão trabalhando, eles são muito úteis, lógico. É o homem que Deus quer que faça a obra, né? Isso aí é claro, é bíblico. Mas, infelizmente, devido a essa situação confusa que nós estamos vivendo, né? Cada dia mais está ficando difícil para os homens. Bem, a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Então, essa falta de homem, né, é a negligência. Número 3 aqui, Boaz, o símbolo bíblico da masculinidade. Então, nós vamos ver aqui, segundo o autor, um modelo de generosidade. Boaz, ele é um grande símbolo, né, da masculinidade bíblica. Boaz ele era parente de Elimeleque. Elimeleque ele foi
marido de Noemi. Eles tiveram 2 filhos homens, né? E foram para Moabe. E lá ele foi com os 2 filhos, lá os filhos casaram, né? Um casou com a Ruth, mas morreu o esposo de Noemi e morreu também os seus 2 filhos. Então ela ficou somente com as 2 viúvas e ela também viúva. Então as 3 viúvas não tinham mais o que fazer, né? E Noemi resolveu voltar para sua terra. E quando ela voltou, uma ficou lá, não quis vir, mas a Ruth falou para Noemi que não ia largar ela de jeito nenhum. Seu povo é meu povo, tua cidade é minha cidade, aonde você for eu vou, onde tu dormir eu durmo. Então, juntas elas vieram para sua terra. Então, ela, ao chegar lá, né? Então, Moabe tinha lá a sua roça lá, né? E para sobreviver, a Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Então, ao saber que Ruth deixara a sua terra, né, então o Boaz ele se interessou, né? Ele viu aquela pessoa nova ali trabalhando, que ele não conhecia, ele procurou se informar e deram a informação completa de quem era a Ruth, né? Que a sua sogra era a Noemi. Então, ele, inteirado dessa situação, ele, né, se compadeceu, se interessou por ela e conseguiu resolver aquela situação, porque ele viu também a disposição de Ruth, né? Porém, pela lei, né, ele se dirigiu a ela com ternura, protegeu para não ser molestada, alimentou, ordenou que fosse favorecida na colheita. Ele procurou ajudar de tudo quanto foi jeito, né? E acabou gostando dela e casou. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, conforme era a lei. E esse parente próximo não quis. Aí o Boaz assumiu a responsabilidade, né? Ele mostrou aqui que foi um modelo de responsabilidade. Ele não se aproveitou da situação. Ele tinha tudo para se aproveitar, mas ele, mesmo tendo poder, tendo condições financeiras, né, tendo a autoridade, ele procurou fazer a coisa pelo caminho certo, né? Procurou tratar Ruth com dignidade, certo? Ele não se aproveitou da situação e tinha tudo para se aproveitar, né? Então, ao prometer resgatar Ruth, né, a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente do direito que era do parente próximo, mas ele desprezou, né? Boaz levou o caso aos anciões, trocaram lá tirava o sapato, que era na frente dos anciões, ficavam na porta da cidade, e ali, né, era um símbolo de que, com as testemunhas, de que o problema estava resolvido. Então, na audiência, ele explicou que as terras estavam à venda e aquele que a comprasse deveria casar com Ruth. Então, o parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar a terra e se casar com a moabita Ruth, conforme está lá em Ruth 4, capítulo 4, versos 6, 9 e 10. Então, ao adquirir a propriedade, tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família pela misericórdia de Deus, entendeu? Então, dessa família aí, dessa união de Ruth com Boaz, veio quem? Veio Obed. Obed foi quem? Pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, entendeu? E dessa linhagem nasceu quem? O Cristo. Então, nessa linhagem do nascimento de Jesus tem uma moabita, né? Por isso que Deus é o Deus de todas as nações. Então, Boaz é o símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar, né? Nota 10 para o Boaz, certo? Então, concluindo, Deus criou, agora a conclusão,
Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Não é mais nem menos do que isso. Pode Satanás querer fazer o que quiser na mente dos intelectuais, dos, dos criadores dessas ideologias malignas de neutro, ideologia de gêneros, a coisa vem do inferno, entendeu? Então, por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Então, nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes do homem, entendeu? Então, a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. Entendeu? Então, que Deus abençoe vocês. Aqui encerramos essa lição e eu espero que a gente possa gravar dentro de nós e jamais ceder 1 milímetro para essa ideologia do inferno, essa ideologia de gênero. Homem é homem, mulher é mulher. Ele já nasce assim. Ele não vai decidir o que ele vai ser. Isso aí é coisa maligna. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos estar estudando, né, a desconstrução da feminilidade bíblica. Entendeu? Assim como ele quer desconstruir a masculinidade, eles querem também desconstruir a feminilidade bíblica. Tá bom? Então, Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like, tocar no sininho, compartilhar com seus amigos, tá bom? E também assistir os nossos anúncios aí, tá bom? Um abraço, um beijo no coração.